Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à Esfera de Luz. Eu sou Luciana e o tema dessa leitura agora para você é uma mensagem canalizada do seu ser amado, dessa pessoa que você traz aí no coração, no pensamento e que você tem dúvidas sobre como essa pessoa pensa em relação a você, sentimentos em relação a você, o que acontece dentro dele ou dela em relação a você. Então, dentro do possível, do que a espiritualidade me permitir, eu vou transmitir para vocês a fala dele ou dela, tá? Neste momento. Então, eu peço para a espiritualidade o que for permitido expor dessa pessoa e que for de merecimento seu ouvir, eu vou te dizer agora, tá? Então, a gente tem a primeira opção de leitura, temos duas, você pode escolher. Então, a primeira opção de leitura é essa pedrinha cinza escura, e a segunda opção de leitura é essa pedrinha verde. Faça a sua escolha com muita consciência, né? Se concentrando bastante. E vamos começar? Vamos lá? Então, ó, vamos começar com esta pedrinha, com a primeira leitura, a cinza escura, né? Ela parece pretinha, mas ela é cinza escura, ela é um chumbo, tá bom? Vou deixar a verdinha aqui do lado, então, aqui a sua escolha, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já tá aqui me acompanhando, que delícia, fico muito feliz. Então, bora. O que essa pessoa que você trouxe nos pensamentos, no coração, para essa leitura, que você gostaria muito de saber como essa pessoa pensa e sente em relação a você, tá? É sempre em relação a você. Vamos lá. Um 10 de ouros. Vamos ver o que acompanha esse 10 de ouros? Vamos lá. Um eremita ou ermitão. Essa pessoa te diria que enquanto ela esteve isolada, quietinha no canto dela, ela descobriu que você sempre foi um grande presente na vida dele ou dela. Que talvez ela precisou se isolar, precisou refletir para poder compreender isso, tá? A roda da fortuna. Ela vai te falar que muitas coisas aconteceram e que continuam acontecendo, grandes reviravoltas na vida dele ou dela. E que muitas vezes essa pessoa se sente sozinho ou sozinha. Em muitos momentos ela se sente dessa maneira, responsável por suas coisas particulares e que depende só dele ou dela fazer acontecer. Aí a gente tem a carta da papisa. Então, essa pessoa vem dizer que ela está muito introspectiva, né? Então, a papisa, o eremita, mostra um olhar muito interior. Então, ela te falaria: eu estou muito na minha, olhando para mim, olhando para as minhas coisas, descobrindo para onde eu vou, o que eu faço, mas que todos esses pensamentos dele ou dela, você é um grande presente, você é uma coisa muito importante, muito preciosa, independente se essa pessoa, fala assim, independente se eu fiquei um pouquinho mais isolado ou isolada, mais fechado ou mais fechada, é porque eu estava tentando lidar com o redemoinho da minha vida e precisava e preciso fazer isso. Vamos ver mais o que o povo cigano traz referente o que essa pessoa sente, pensa em relação a você. Coisas muito particulares e muito intensas dele ou dela.
o chicote. Essa pessoa fala, olha, eu tento dominar os meus instintos, os meus desejos, ter um autocontrole, porque é isso que eu preciso agora. A carta dos cravos. Sou eu mesmo ou eu mesma que tenho que lidar com as minhas dificuldades, com os quebra-molas da minha vida, e eu tô vivendo um momento mais interno, porque eu acredito que só assim eu vou conseguir resolver as coisas que eu preciso resolver, que são coisas particulares minhas e só cabe a mim. E eu sei que talvez seja um processo na minha vida, né, do que a espiritualidade, do que me cabe a viver agora. Sai a aliança. Independente do turbilhão dos acontecimentos da vida dele ou dela, ela quer te dizer que não quer se afastar de você. Não quer você distante, não quer você longe. Quer manter um vínculo com você de alguma maneira. Porque essa pessoa sente que que estar em contato com você vale a pena. Ou não consegue quebrar isso dentro dele ou dela, sabe? Essa pessoa fala, eu não consigo quebrar esse vínculo que eu tenho em relação a você. Porque, sabe, essa pessoa tá vivendo coisas particulares dela, mas ao mesmo tempo, o vínculo entre você e essa pessoa não se dissolveu. O jardim. Embaixo da papisa, essa pessoa ainda pensa, elucubra estar próximo ou próxima de você, tá? Eu gostaria muito de poder talvez ouvir seus conselhos, ouvir o que você pensa, te ver, te encontrar. Essa pessoa não quer estar longe de você. Ela fala, eu quero manter esse nosso vínculo e não quero me distanciar de você, porque você é um presente, você é uma coisa muito boa na minha vida. Vamos ver o que a cigana Madeleine tem para falar mais sobre o que ele ou ela sente, pensa, o que se passa dentro dele ou dela. Então eu pedi para a espiritualidade me falar coisas que são importantes que você saiba, tá? Sem invadir completamente a privacidade dele ou dela. Vamos lá. As taças. Deixa eu ver o que acompanha as taças. A carroça. Essa pessoa falaria para você, olha, eu gostaria muito de superar alguns obstáculos que existem entre a gente e que talvez foram causados por mim mesmo ou por mim mesma, porque eu me isolei, eu precisei me isolar para resolver coisas particulares, porque minha vida estava um turbilhão, subia, descia, subia e descia. E eu tô tentando assumir as rédeas da minha vida, assumir o controle das minhas coisas, para que eu possa driblar os imprevistos que estão acontecendo na minha vida. Mas essa pessoa gostaria até de dividir com você algumas coisas, tá? Ela fala, eu gostaria de dividir algumas coisas com você. Aí tem o cristal. Então, embaixo da aliança, mais uma vez, essa pessoa te falaria, eu não quero perder o vínculo com você, porque eu te vejo como uma pessoa muito preciosa. E eu aprendi a ver vários lados seus, várias facetas, vários jeitos, vários momentos, né? Porque nós somos vários dentro de nós mesmos, né? E sempre há algo para o outro descobrir dentro da gente. E essa pessoa, ela diz, eu descobri outras coisas em relação a você que me foram muito caras, muito interessantes, muito boas. A carta do ouro.
Gente, traz mais ainda essa pessoa te dizendo: você é precioso, você é preciosa para mim. Me desculpa se eu tô distante, porque eu tô com algumas questões que eu preciso resolver e que só cabe a mim resolver. Mas eu gostaria muito de um dia te contar, sentar com você, olhar para você e dividir com você as minhas coisas e ouvir aquilo que você tem para me dizer. Vamos lá. Vamos seguindo mais em frente. O que mais se passa com essa pessoa? O que mais essa pessoa te falaria? Uma coisa muito dentro dela, muito particular em relação a você, que não tenha expressado em palavras, ou até expressou, mas não expressou profundamente, ou aqui você está tirando as dúvidas sobre isso, tá bom? Então, estamos aprofundando no interior dessa pessoa que você trouxe para a leitura. 7 de paus. Eita, e a torre? Essa pessoa te falaria: eu estou me protegendo das dores, eu estou me protegendo para a minha vida não perder a estrutura. A gente pode ter se distanciado em algum momento, mas foi porque eu quis me proteger de algo. Eu precisei me proteger, porque se eu não me protegesse, quem faria isso por mim? Vamos ver mais. A minha vida tá abalada. Não sei se por conta de estar distante de você ou por uma questão particular, tá? Mas isso envolve você, de alguma maneira. E aí vocês encaixam aí como é que isso pode envolver vocês. Olha, ó, o enforcado com o 2 de copas. Eu sinto muito a sua falta. Eu sinto não poder ter te entregado tudo aquilo que eu acredito que era do nosso merecimento, não só seu, não só meu, do nosso merecimento, tá? Eu acredito que nós podíamos fazer um bom casal. Eu tenho certeza que a nossa relação não é de hoje, é uma questão espiritual, inclusive. Não é só carnal, a gente tem uma conexão muito profunda. E me dói não conseguir realizar isso entre nós dois. E eu não sei como fazer isso. Nossa, me deu um nó na garganta agora. Essa pessoa, ela não... Ela gostaria muito de estar ao seu lado, mas ela se sente atada, presa por algum motivo e isso lhe causa dor, né? Então, se a pessoa falar, me causa dor não poder estar ao seu lado, não poder estar com você como nós gostaríamos, nós dois gostaríamos. Vamos ver mais um pouquinho aqui do Lenormand. O que mais essa pessoa te diria, né? Como ela falaria contigo? O que se passa dentro dela? Para você entender um pouquinho do mundinho dessa pessoa. As nuvens e a serpente. Eu me enredo dentro dos meus próprios pensamentos. Eu me aprisiono dentro das minhas próprias dúvidas, das minhas próprias inquietudes. É como se eu fosse meu próprio algoz. Eu me ataco.
Por isso saiu essa necessidade dela se autoproteger. Ela entra num ciclo de autoataque por conta de elucubrações, de bagunças mentais que ela tem. E ela sente que ela é a própria algoz dela. E ela se desestrutura com muita facilidade. Então, quando ela para refletir, ela se segura. Então, ela fala isso, eu tenho que me proteger porque eu sou frágil. Eu sou bem frágil, mais frágil do que você imagina. E eu frequentemente me ataco com os meus próprios pensamentos. Mas você nunca deixou de ser uma preciosidade na minha vida, uma pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado sempre. E que eu gostaria muito de rever ou de estar mais próximo ou mais próxima. Mas agora eu preciso assumir as rédeas das minhas questões, dos meus problemas particulares. Eu preciso fazer isso por mim mesmo, por mim mesma. Bom, é isso, gente. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu tô aqui bem concentrada, né? Sem grandes brincadeiras nesse vídeo agora, porque eu acho isso muito sério, muito importante. E que tenha reverberado de alguma forma para você, para que você compreenda o outro lado. Essa foi a intenção desta leitura, tá bom? Então agora eu abro um sorriso para você, com muito carinho, tá? Com muito amor. E vamos passar para a segunda leitura, tá? Se você quiser continuar aqui comigo, vai ser uma delícia, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai ser muito bom, né? Como eu sempre falo, às vezes a segunda leitura pode ser o complemento da primeira e vice-versa. Ou se para você já falou, não, já estou satisfeito, satisfeita, era isso que eu precisava saber, também tá tudo certo, tá bom? Então, ó, um beijo para você aqui da primeira leitura. Vou pausar o vídeo e volto com a segunda leitura da Pedrinha Verde. Até daqui a pouquinho. Prontinho, voltamos para a segunda leitura de canalização sobre alguém importante para você, tá? Para que você possa compreender o que se passa dentro dele ou dela. Então, eu tô bastante concentrada aqui. E vamos para a segunda leitura para quem escolheu a segunda, que é da Pedrinha Verde. Vamos lá? Então vem comigo. Então, o que se passa dentro dessa pessoa que você trouxe para essa leitura? Pode ser quem quer que seja, tá bom? Quem você tem a intenção de compreender, de entender. Até tapou meu ouvido aqui. Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está sempre aqui também, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá. O eremita. O julgamento. Então, a partir dessas duas primeiras cartas, a gente já consegue entender que essa pessoa, ela te diria, pera lá, deixa eu ficar aqui um pouquinho comigo mesmo, comigo mesma. Eu tenho um caminho para trilhar aqui, que eu preciso resolver algumas coisas. Eu preciso definir o que eu faço, para onde eu vou, o que eu resolvo. Tem coisas que eu preciso deixar para trás para ter um início novo, ter um processo novo. Eu estou muito pensativa, de uma forma muito introspectiva. A gente tem o 8 de copas. Vamos ver o que acompanha esse 8 de copas. A lua. Eu sei que eu me distanciei de você, mas não me distanciei porque eu não sentia, não gostava, mas eu precisava resolver algumas coisas internamente. As coisas estavam
bagunçadas para mim, eu precisava entender as coisas que estavam acontecendo. Eu estou precisando lidar com o meu lado sombra também, que às vezes me ataca de uma forma muito forte. Quero focar nos meus desejos, nos meus sonhos. E eu precisei sair de cena para resolver muitas coisas que são necessárias, que são importantes. Vamos ver o que o povo cigano agora diz para você sobre essa pessoa que você trouxe para essa leitura. A carta do cigano. Aqui, independente se essa pessoa que você pensou é homem ou mulher, é ele ou ela representado aqui, tá? Então, realmente, ele sai embaixo da carta do eremita. Essa pessoa, ela está mais quieta, mais isolada, porque ela acredita que seja importante isso neste momento, tá? Até para ela própria. É o momento dela. Carta da serpente. Ela precisa parar de se... Ela te falaria, eu me enredo nos meus próprios problemas. Eu me auto-ataco. E eu sei que eu te magoei em algum momento, eu sei que eu te ataquei em algum momento, eu sei que eu te enredei em algum momento. Mas eu nunca busquei a discórdia, a carta dos lírios. Então eu saí de cena com o 8 de paus para poder talvez trazer a paz. Porque eu acredito que talvez eu estivesse te fazendo mal de alguma maneira, tá? E a minha saída foi estratégica. Eu estava muito confuso, muito confusa. E eu acho que eu não fui uma pessoa boa para você, não fui legal para você. A carta dos peixes. Talvez a gente distante possa significar prosperidade. Talvez você cresça mais, eu também, a gente evolua mais. Então foi por isso que eu decidi me distanciar de você. Mas foi pensando no melhor. Eu posso não ter agido conforme você esperava, mas eu busquei o melhor para nós dois, para nós duas. Vamos ver o que... E a gente dançando parecia que ficava tudo mais tranquilo, tudo melhor. Vamos ver o que a cigana Madeleine fala a respeito do que essa pessoa sente, pensa, o que ela te diria. Mensagem canalizada dessa pessoa. A vela. Vamos ver aqui. O leque. Essa pessoa chegou a entrar em contato muito com a espiritualidade, do jeito dela, como ela acredita que seja a espiritualidade, tá? Cada um com a sua fé. Até para expurgar algumas coisas, limpar algumas coisas. É como se eu peço para a espiritualidade, eu peço para Deus, né? Cada um pede para algo, né? Para sua, né? Para sua crença, me livre de algumas coisas, limpe algumas coisas da minha vida. Me proteja de mim mesmo, de mim mesma. Porque às vezes eu acho que eu ajo de uma forma nociva e acaba sendo nocivo para mim também. Nossa, saiu mais uma vez a carta do cigano, que representa essa outra pessoa que você está trazendo para leitura. Ela está muito presente aqui. Ela também está buscando a sua paz, a sua tranquilidade. E ela só encontrou recuando.
de alguma maneira. E aqui a carta do pandeiro. Ela tá querendo descobrir como é que a vida dela toca. Então eu preciso entender o que música que eu tenho que tocar, como eu tenho que agir, para que eu saia desse turbilhão da minha cabeça de incertezas e evolua a partir disso. Encontre a minha paz. E eu quis me distanciar porque eu acredito que eu estava te fazendo mal e estava fazendo mal a mim próprio ou a mim própria também. Vamos ver mais, gente. Tem mais coisa aqui pra gente trazer sobre essa pessoa que você trouxe aqui para leitura. O julgamento novamente, né? Então, ele saiu neste deck, saiu neste deck. Então, o que isso quer dizer? Tá reafirmando um processo de libertação dessa pessoa, de auto-julgamento, de se autoanalisar, de definir finais de algumas coisas que precisam ser finalizadas para renascer de outras maneiras. Então, essa pessoa te falaria isso mesmo. Eu estou num processo de auto-julgamento, de autoanálise muito grande e definindo coisas para minha vida, definindo até quem sou eu neste mundo, né, a que pertenço e querendo renovar, renascer. 2 de espadas. E eu preciso tomar muitas decisões agora neste momento. Muitas decisões, e são decisões rápidas que eu preciso tomar agora. E eu estou analisando muito como eu as tomo, como eu as resolvo. Vamos ver mais, gente. O que mais essa pessoa te diria, né? Ou o que ela sente, o que ela pensa, o que está se passando dentro dele ou dela em relação a você. Valete de paus. Gente, olha, mais uma vez o julgamento. Então, a gente tem 3 cartas do julgamento nesse jogo referente a essa pessoa. Então, pessoal, ela precisa resolver a vida dela. Então, ela te falaria, eu preciso me resolver, eu preciso resolver a minha vida, eu estou muito me autocobrando, me autojulgando, querendo saber para onde que eu vou, o que eu faço, precisando me libertar de várias coisas. Será que eu estou indo para o caminho certo? Eu preciso, às vezes, colocar uma estaca em alguma coisa, assim, ó, para deixar o passado para trás e olhar para frente. E são coisas muito particulares dessa pessoa, bastante. É assim que ela está, tá? Independente de você ou não, é isso que se passa no interior dessa pessoa. Se ela pudesse contar tudo, tá? Vamos ver mais um pouquinho aqui do povo cigano, do Lenormand. O jardim e o navio. Essa pessoa pode falar, eu sei que eu tô distante de você, mas isso não impede de eu querer estar próximo de você, ou próxima, tá? Então, gente, eu tô até roçando, tá pegando aqui, né? É puxada, essa leitura é puxada de canalização mesmo, tá? Por isso eu tô mais séria aqui, não falei um monte de besterol, um monte de abobrinha, não brinquei. Porque, né, a gente tem que levar a sério mesmo, tá? É meu comprometimento com vocês. E
E mesmo que eu demore, mesmo que você me veja distante, mesmo que você me veja afastado ou afastada, eu não deixo de querer te ver, de estar próximo ou próxima. Mas me dê um tempo, eu preciso de um tempo para que eu possa estar mais próximo ou próxima de você. Eu vou te mandar mensagens, né? A gente tem o página de pausa, eu vou me comunicar de alguma forma. Mas eu não quero fazer mais mal para ninguém, nem para mim, nem para você. O que eu busco é a paz. E às vezes a gente tem que tirar o time de campo para poder criar essa paz. E eu preciso sair desse estado aqui, dessa bagunça mental que eu me encontro, né? Que eu me auto-machuco e machuco os outros, talvez. Então eu estou me conectando muito comigo mesma e com a minha espiritualidade, né? Com a minha fé, para poder limpar tudo isso. E tomar as decisões que eu preciso tomar e resolver o que eu preciso resolver. Tá bom, gente? Então, essa foi a segunda leitura da Pedrinha Verde. Espero que tenha feito sentido para você, de coração, que tenha clareado algo em relação a essa pessoa para você. Tá bom? Eu estou aqui com muito amor e com muito carinho, mesmo sendo um vídeo mais sério, né? Mais denso, mas é que eu precisava estar mais conectada, mais concentrada. Não que nos outros eu não esteja concentrada, mas as canalizações, elas pedem essa responsabilidade que ela tem um nível um pouquinho mais elevado, tá certo? Então, ó, te deixo um beijo muito carinhoso, de verdade, verdade verdadeira. Adoro ter você aqui comigo. Acompanhe os outros vídeos, estejam sempre aqui. Deixe seu like se você gostou dessa leitura, se te fez sentido, tá bom? Precisando de mim para consultas particulares, eu estou à inteira disposição. Então, que seus caminhos, seu coração, seus pensamentos, seu discernimento, tudo seja sempre muito iluminado na sua vida.